todo o pecado e alcançou a minha vida e a sua. Essa voz é eternamente. Essa voz, a palavra de Deus diz que ainda que passe céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ele era o verbo vivo de Deus. Então Paulo agora passa 14 anos, isso está relatado lá em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, se alimentando, se fortalecendo, tendo as suas experiências íntimas com Deus. E agora Paulo já não vai falar mais daquilo que aprendia com Gamaliel. Ele vai dizer: eu estou falando para vocês, eu estou ensinando para vocês aquilo que recebi do Senhor, aquilo que eu recebi do Senhor é o que tenho vos ensinado. Então Paulo sai com Barnabé com a sua primeira viagem missionária a anunciar o Evangelho de Cristo e experimentar de todos os desafios e dificuldades que nós experimentamos na nossa caminhada cristã, no nosso ministério, que é notório, que é conhecido de todos nós. Ele passou a experimentar tudo isso, inclusive uma dissensão, uma falta de ter a mesma ideia que Barnabé tinha, pois quando algumas viagens atrás, João Marcos decidiu por não continuar a caminhada, talvez por ser muito jovem, talvez por ter saudade da família, talvez por medo das lutas, né, da dificuldade que eles passavam naquele tempo, porque ele viu que era algo assim, que era muito forte, como é na vida de todos nós. Então Paulo vai se desentender com Barnabé acerca de João Marcos, e a partir daí eles vão tomar rumos diferentes na segunda viagem missionária, e Paulo vai escolher a Silas para lhe acompanhar. Assim também como naturalmente acontece em nosso meio algumas divergências, isso é natural da nossa caminhada, porém isso não foi o suficiente para parar a proclamação do Evangelho e o ardor no coração daqueles homens que, mesmo que de formas separadas, continuaram servindo ao Senhor. E Paulo decidiu que precisava ir para a Ásia anunciar o Evangelho. Era o desejo do coração de Paulo, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, e ainda assim tentando ir para Bitínia, na Ásia Menor, o Espírito de Jesus, vai dizer a palavra de Deus, não o permitiu. Então Paulo agora vai receber, através de visão, o direcionamento de Deus para ir para a Macedônia. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, que nem sempre o direcionamento de Deus é irmos aonde a gente quer, ficar aonde a gente quer, ou da maneira como nós queremos, mas muitas das vezes o direcionamento de Deus é o contrário à nossa vontade, mas é dele, a obra é dele, o jeito é dele, ele sabe como ele faz, e todos aqueles que servem ao Senhor precisam obedecer a sua voz. E Paulo então agora, mesmo parecendo ilógico, o Senhor lhe direcionar para um lugar onde eles foram perseguidos, onde eles foram humilhados, onde eles foram açoitados, onde eles foram presos, mesmo parecendo ilógico, Paulo não sabia, mas ele acatou a ordem do Senhor, e através de uma visão, onde o povo de Macedônia pedia para que Paulo nos salvasse, ele então teve a direção do Senhor e partiu para a Macedônia. E lá ele e Silas passaram por este fato que nós já corremos aqui no começo, onde todos os dias havia uma jovem que dizia: olha, esses são verdadeiramente homens de Deus, que nos anunciam o Evangelho, e todos os dias ela fazia isso. Porém, Paulo, a palavra de Deus vai dizer que depois de passar alguns dias, Paulo se perturbou muito com aquilo, apesar daquilo ser um elogio, mas quem tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, sabe quando algo não provém de Deus e quando algo provém de Deus, ainda que tenha elogios, ainda que pareça ser bom. E Paulo se perturbou com aquilo, porque, irmãos, quando nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, as coisas que não vêm de Deus, as coisas que são ao contrário da palavra de Deus, também perturbam o nosso coração, como o coração de Paulo ficou perturbado por aquele espírito maligno o seguir, tentando enganar
Paulo toma uma posição e diz: eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele espírito saiu daquela jovem e ela foi agora liberta pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Em Atos, seguindo adiante, no capítulo 16, 22 ao 24, a palavra de Deus vai dizer que a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés nos troncos. Quantas vezes nós também, que estamos fazendo a vontade de Deus e somos injustiçados, perseguindo, nós acabamos de ouvir o que o texto disse, se levantaram contra eles, eles que não haviam feito nada, muito pelo contrário, eles tinham ajudado aquela jovem e tornado-a liberta, mas eles foram contra o interesse daqueles que eram seu Senhor, né? Mas mesmo assim estavam debaixo da vontade de Deus. Então, quantas vezes também nós não aborrecemos aqueles que nos cercam, quantas vezes também nós que queremos andar na palavra do Senhor, não aborrecemos um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, nosso cônjuge e até mesmo nossos filhos, por querer andar na palavra do Senhor, um amigo de trabalho ou qualquer pessoa que seja próxima a nós. As pessoas não entendem e nem vão entender, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, quem está cheio de Deus como Paulo, incomoda assim aqueles que não estão. Eu coloquei uma observância aqui, isso é natural, porque o diabo não quer que você faça a obra de Deus, mas quero declarar uma